Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia a todos. Bom dia. Nós acreditamos, eu suponho que vocês acreditam também, que Deus tem um poder infinito. Deus pode realizar milagres, curas. Deus pode solucionar os problemas da nossa vida que mais nos angustiam. Deus pode, inclusive, e é isso que Ele quer, é essa vontade dEle, Deus pode santificar-nos, fazer de nós santos, seres humanos conforme o seu coração. Mas embora Deus sem dúvida tenha um poder imenso, Ele é onipotente, Ele tudo pode. Diz a Escritura que para Ele nada é impossível. Existe uma barreira que pode limitar o poder de Deus neste mundo. E essa barreira somos nós. A começar, por exemplo, pela nossa falta de fé. E Jesus disse: se vocês tivessem a fé do tamanho de um pequeno grão de mostarda, vocês diriam para essa montanha: lança-te para lá, e aconteceria isso. E muitas coisas que Deus quer realizar em nós, Ele não realiza porque Ele não encontra pessoas com fé. Quando Jesus foi à sua terra, Ele fez poucos milagres ali, porque encontrou pessoas incrédulas, que não acreditavam. Então Ele não pôde fazer muitas coisas. E o mesmo vale em relação à nossa conversão pessoal e à nossa santificação. Eu gostaria muito que aqui entre nós houvesse muitas pessoas que querem ser santas. Eu gostaria que nós não esperássemos de Deus somente migalhas como a solução para um problema econômico, resolver lá um problema que eu tenho, uma vida mais tranquila. Não, eu espero que nós queiramos de fato ser santos, por estarmos unidos a Deus, vivendo os mandamentos de Deus, as virtudes, especialmente a caridade, o amor a Deus e ao próximo. E o que talvez impeça a realização desse, que é o propósito, é a vontade de Deus para a nossa vida, e o que pode inclusive pôr em risco a nossa salvação, é o fato de que nós, com uma humanidade, uma natureza humana pouco preparada, não nos abramos para a graça de Deus. E o Senhor está nesse exato momento derramando sobre nós muitas graças. Neste momento, Deus está olhando para nós, querendo conceder muitas coisas, fazer muito bem para nós. E se nós não vemos o efeito de tudo isso, dessa chuva de bênçãos que o Senhor nos dá, é porque a nossa humanidade talvez ainda não esteja preparada. Eu vou dar um exemplo muito básico. Se alguém pedisse a Deus: Senhor, eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro, me ajuda, mas não movesse um dedo para conseguir dinheiro, vocês acham que Deus ouviria essa oração? Se alguém tivesse o seu filho doente e dissesse: Senhor, cura o meu filho, e não fizesse nada para tentar descobrir o que essa criança tem, para tentar chamar um médico, para tentar ver o que ele pode dar, um remédio, uma solução, vocês acham que Deus iria fazer alguma coisa? E o mesmo se aplica para a nossa conversão e para a nossa santificação. Se nós simplesmente dissermos: Senhor, me salva, Senhor, eu quero ir para o céu, Senhor, me santifica, eu quero ser santo, mas nós não nos movêssemos, nós bloquearíamos a ação de Deus que quer nos dar e nos dá continuamente tantas graças. Eu faço essa introdução para dizer que a função de São João Batista, essa
personagem do Evangelho, que agora fica em evidência no tempo do Advento, teve justamente a função de João Batista foi justamente essa, de preparar os homens para receberem a graça. Se Cristo tivesse vindo a esse mundo e não encontrasse ninguém com uma humanidade um pouco mais bem treinada, com uma disposição um pouco melhor, de nada teria servido a pregação, as obras de Jesus Cristo. Os homens teriam, como infelizmente aconteceu com tantos no seu tempo, visto e não acreditado. E como foi que João Batista preparou um povo para que viesse o Salvador e recebesse a sua mensagem? É bom lembrar que os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de São João Batista. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas. Antes que viesse a graça de Cristo, veio um homem vestido de peles, que fazia jejuns, penitências, que passava os seus dias no deserto, comendo apenas gafanhoto e mel silvestre, que se sacrificava com uma severidade extrema e cuja figura causava nas pessoas um desejo de mudar. Nas pessoas entorpecidas pelo egoísmo, pela vontade própria, pelos prazeres, pelos enganos do mundo, vendo aquele homem, pensavam: a minha vida não está boa diante da vida desse homem. E a pregação de João Batista era muito simples. No Evangelho de São Lucas e de São Mateus, eles explicitam um pouco mais. Como que era? Ele ainda não falava explicitamente de Cristo, mas ele dizia: o machado está colocado na raiz das árvores. Toda árvore que não der bons frutos vai ser cortada e vai ser queimada. E daí as pessoas, vendo aquela figura, diziam: mas e agora? Nós estamos perdidos, o que nós devemos fazer? Ele dizia: se você tem 2 túnicas, dê uma para o seu próximo. Se você, soldado, está acostumado a fazer extorsões aos outros e pedir suborno, pare de fazer isso. Se você, cobrador de impostos, está cobrando mais do que deve, pare de fazer isso. Em outras palavras, se você rouba, para de roubar. Se você mente, para de mentir. Se você fornica, para de fornicar. Se você adultera, para de adulterar. Prepare o seu coração. Porque se você não fizer um certo esforço para melhorar, a palavra de Deus e as bênçãos que Deus está derramando sobre você serão como aquela semente da parábola que Jesus diz: cai pelo meio do caminho, não produzem fruto algum, vem o pássaro, leva embora. E a finalidade do Advento, essas semanas até o Natal, é a finalidade de fazer em nós, na nossa alma, esse serviço de São João Batista. Preparar um caminho para o Senhor. Eu gostaria de concluir meditando brevemente esse trecho da profecia de Isaías, que o Evangelho de São Marcos diz que se referia a São João Batista. Grita uma voz, e é isso que Deus pede para nós no Advento: preparai no deserto um caminho do Senhor. Prepara no deserto do seu coração, que talvez esteja um pouco árido, um caminho para o Senhor vir habitar. Aplainai na solidão a estrada do nosso Deus. Nivelem-se todos os vales. O que quer dizer será nivelem-se os vales? Eu penso assim, eu gostaria de propor isso. Cubra as suas depressões. Tem pessoas que ficam tristes porque às vezes por motivos até físicos, e que estão doentes e que precisam tratar isso. Mas tem pessoas que de alguma maneira buscam a tristeza, buscam um lucro na tristeza, querem ficar mal, querem sentir que tudo vai mal,
querem se sentir injustiçadas, procuram razões para se lamentarem, para dizerem como a minha vida é triste. Cubra esses vales. Você não vai ganhar nada com isso, você só vai se colocar mais para baixo. Você vai se tornar uma pessoa desagradável. Vai ser chato até ficar do seu lado. E faz parte da nossa luta de cristãos procurar alegria quando nós não temos alegria. Não se iludam, a alegria é uma virtude. O que vai dar alegria para você não é tomar uma cervejinha e rir com piada boba. O que vai dar alegria para você é fazer um certo esforço, olhar para Deus. Mesmo que eu não tenha motivos, eu vou me alegrar, porque vale a pena, porque Deus é bom, porque a minha vida é um dom. Por isso, nivelem-se os vales da depressão, da inconstância, busque ser constante, peça a Deus a virtude da fortaleza para você em direção a Ele. Rebaixem-se os montes e colinas. O que podem ser esses montes e colinas que precisam ser rebaixados? O nosso orgulho e a nossa soberba. Deixa de querer ser maior do que você é. Deixa de criar problemas porque eu não admito mais isso. Eu não suporto que me tratem assim. Porque eu não quero mais falar com aquela pessoa. Por isso, por aquilo. Se você quiser se aproximar da gruta de Belém, você vai precisar se abaixar. Não sei se vocês sabem, mas na Basílica da Natividade, uma grande igreja que foi construída sobre o lugar onde Jesus nasceu, em Belém, é uma grande basílica, mas a porta dessa basílica é um pouco baixa, assim. E para entrar nessa basílica, então, nós temos que nos abaixar. Porque para nos aproximarmos da manjedoura é preciso rebaixar os montes e as colinas. E no lugar onde Jesus nasceu, que tem ali a manjedoura, é um lugar baixo mesmo, que para a pessoa ir e tocar aquele lugar, ela precisa se agachar e ir como que se arrastando, e daí ela toca, e as pessoas têm o costume de beijar o lugar santo onde nasceu o nosso Salvador. E se você quiser ir até Deus, vai ter que ser assim. Você vai ter que baixar a sua bola, não vai se dar tanta importância, você vai ter que perdoar umas injustiças que você sofreu, sim. Você vai ter que ver que você não é tão importante e tão bom quanto talvez nós pensamos que nós sejamos. Endireite-se o que é torto. Então, se você está fazendo algo na sua vida que você sabe que te afasta de Deus, que é torto, endireite. A nossa consciência facilmente nos acusa. Isso que eu estou fazendo não está bom. Um bom critério. Se algo que você faz, ou alguma relação que você estabelece com alguém, te causa vergonha, é algo que você não tem vergonha, se você não tem coragem de dizer para os outros que você faz, olha, é um bom sinal de que isso está torto, é melhor endireitar. É melhor se confessar. Aliás, recordo a todos, importante se preparar para o Natal com uma boa confissão e fazer o propósito de não fazer mais aquilo. Ainda dá tempo. Alisem-se as asperezas. E alisar as asperezas nós podemos pensar os defeitos do nosso caráter. Cada um de nós tem uma série de defeitos. E era bom até a gente conseguir identificando quais são os defeitos maiores, mais dominantes da nossa personalidade. Para uns é a ira, a impaciência. Para outros é a preguiça. Outros são pouco sinceros. Outros falam demais. Outros são preguiçosos, outros são sensuais e assim por diante. Mas ao nos pedir para alisarem-se as asperezas, Isaías está dizendo o quê? Não se acomode. Um santo da igreja, São José Maria, ele dizia o seguinte: não me diga que esses defeitos que você tem são coisas do seu caráter.
Na verdade, são coisas da sua falta de caráter. E tem pessoas que se acomodam e dizem, eu sou assim mesmo. As pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Eu sou sincero mesmo, eu falo mesmo, falo na cara. Às vezes não é que você é sincero, às vezes é que você é mal criado. Você não tem caridade, você não percebe que a verdade, você deve falar muitas vezes a verdade, mas você deve falar com jeito, da maneira correta, não na frente dos outros, humilhando aquela pessoa. Às vezes a pessoa diz assim, eu sou irritado, eu sou nervoso. Não é que você é nervoso somente, isso aí você pode corrigir. Talvez seja a sua soberba, você é orgulhoso, você não gosta de ser contrariado, você não se dá conta como você facilmente pode ferir as outras pessoas. Isso aí precisa ser corrigido. A pessoa diz, é que eu falo muito. Não, mas tudo bem, você fala muito, mas isso dá para mudar, dá para corrigir. Tente estabelecer uma interlocução sadia com os outros, vê o momento de falar, não seja indiscreto, não diga para os outros aquilo que deve ser guardado. É possível mudar, é possível melhorar. E se o tempo do advento é um tempo de esperança, esperança em primeiro lugar da vinda de Cristo, o tempo do advento é um tempo de esperança também, porque nós precisamos ter esperança de que é possível melhorar. É possível nós sermos melhores. E ao olhar para os nossos pecados, para os nossos defeitos, ao fazer o nosso exame de consciência para a confissão do Natal, nós vamos fazer isso com esperança. Então, ao constatar, eu tenho esse defeito, o que você não deve fazer? Você não deve ficar triste. Se você ficar triste, abatido, mal, vendo os seus defeitos, isso talvez seja um sinal da sua soberba. Você tem que olhar os seus defeitos com realismo, mas com esperança, com confiança, sabendo que Deus nos ajuda, Deus estende a sua mão, Deus nos conhece, Deus compreende. O que Deus pede é que nós tenhamos a disposição de melhorar. Preparai o caminho do Senhor, nivelem-se os vales, rebaixem-se os montes, endireite-se o que é torto, alisem-se as asperezas e assim a glória do Senhor se manifestará e nós veremos a salvação do nosso Deus. Vamos pedir pela intercessão de São João Batista e da Santíssima Virgem Maria, que nós aproveitemos esse tempo e preparemos na nossa alma o caminho para que o Senhor venha e se manifeste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.